muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para fazermos a antevisão ao WP Alta Tensão, próximo dia 22 de janeiro, Centro Shotokai de Queluz. As portas à partida abrirão às 14h30, é sempre assim, o show começa às 15h, apareçam um pouco antes, habitualmente há sempre ali algumas atividades para fazer, jogar o jogo WP, conviver, principalmente conviver com outros fãs e se os shows do CTW, do WP, perdão, têm tido muito público, têm estado sempre ou praticamente ao barrote ou com super barrotes, portanto, nunca ficam ali muitos lugares por preencher, ou diria mesmo quase nenhuns. Portanto, muitos fãs para fazer esse convívio. Eu falo pouco disso, mas eu diria que é das coisas principais, é dos fatores principais num show de wrestling, é vermos a ação ao vivo, que quem já viu um show de wrestling sabe que é algo único, é algo que não tem comparação com ver um show, seja na televisão, no YouTube, ou o que seja. Portanto, ver ao vivo é uma experiência única e que eu recomendo a toda a gente, ponto 1. E ponto 2 é mesmo esse convívio, falar com outros fãs de wrestling. Ainda por cima, nós sabemos o quão difícil é encontrarmos outras pessoas que tenham esta mesma paixão que nós, e shows de wrestling são os lugares ideais para isso e, portanto, convivam com outros fãs, com outras pessoas que têm a mesma paixão que vocês. Antes de passarmos à antevisão do WP Alta Tensão propriamente dita, temos que perceber de onde é que vimos. E vimos do cara ou coroa, onde, muito rapidamente, recordamos que Damião reteve o título de honra frente ao candidato principal, Paulo Knockout Cruz, mas onde o fator principal do combate foi mesmo o resultado e a forma como o combate correu. Damião e Paulo Knockout Cruz esmagaram-se, bateram-se tanto que chegaram a um no contest. Não houve vencedor, naturalmente que por isso o campeão Damião reteve, mas claramente não existiu aqui um vencedor conclusivo e por isso temos aqui um Damião Paulo Knockout Cruz 2, mas com uma nuance, uma estipulação muito interessante. Caso este combate volte a dar empate, portanto, caso não se chegue a um vencedor neste combate, a verdade é que o título de honra ficará vacated e nós já vamos ver, mas isto pode abrir aqui possibilidades muito interessantes. Depois, Super Kid Nelson Pereira venceu Roddy Flow no Notice Me Senpai Match. Também Baltazar a vencer uma four-way em que Mira, Marcos Vitória e Duarte Silva também estiveram presentes. Tornou-se assim Baltazar o novo candidato principal ao título. Depois, naquele que foi o combate do ano do Wrestling Nacional, Rafael Pedras a vencer Stefan Stu, grandíssimo combate naturalmente. Os Excelência e Violência do Auditor Artur Carvalho e de Mascarenhas a vencerem os Devin Fab de o artista formalmente conhecido como Trindade e de Marcon Dias. Depois também no main event o campeão Bernardo Barreiros a reter também num grande combate, a reter frente a pai grande Leo Rossi, que tinha ganho a Taça Real e, portanto, com isso conseguiu o acesso a este combate. Rossi acabou por ser derrotado pelo campeão do WP, Bernardo Barreiros. 2 pontos super importantes também que saíram deste evento. O ataque de Luís Mestre a Marcos Vitória, quando Marcos Vitória se aprestava para se tornar o novo candidato principal ao título WP, um ataque de Luís Mestre, um outsider vindo do CTW, a atacar Marcos Vitória e a impedir Marcos de chegar à vitória. E também, ali mesmo no final do show, o heel turn do candidato principal, Baltazar, em Bernardo Barreiros. Baltazar que se tornou assim, de repente,
um heel, e quando digo de repente, o Baltazar já vinha a dar indícios nos shows anteriores, portanto, foi um heel turn muito bem feito, diga-se de passagem, mas Baltazar ali num repente a tornar-se então, basicamente, o grande heel deste WP. Passamos então ao Alta Tensão, volto a repetir, 22 de janeiro, Centro Shotokai de Queluz, às 15 horas, não faltem porque vamos ter já 4 combates anunciados, mais, pelo menos mais um, eu sei que vai existir, falaremos disso mais à frente e podemos começar a nossa análise com o título de honra mesmo, Damião versus Paulo Knockout Cruz 2. Se este combate terminar empatado, o título fica vacated. E eu diria que aqui será o nosso primeiro ponto de análise, porque eu acho que utilizar esta estipulação seria muito interessante. Eu acho que já percebi que nenhum dos jovens lutadores do WP vai chegar ao título WP, algo que a mim me faz super sentido, porque o título WP é uma responsabilidade muito grande e, ainda que existam jovens de extremo valor no roster, a verdade é que dar o título WP a alguém que tem 2, 3, 4, 5 combates, na verdade não faz muito sentido. O título WP é um título que já foi envergado por Corvo, Bemer, Luís Salvador, portanto não faria muito sentido alguém, um jovem com 4 ou 5 combates, envergar este título. Portanto, o título WP no final da season e até durante a season, portanto, se mudar de mãos, mudará sempre para um lutador já fixado, já com um background que possa realmente carregar este título. A verdade também é que seria super interessante, no último evento do WP deste ano, o campeão de honra e o campeão do WP se defrontarem e, naturalmente, com o campeão de honra a conseguir chegar ao título e a defrontarem-se sem cash-in, portanto, com um combate marcado. Já não faltam muitos shows para o final da season, mas daria para fazer ainda com cash-in ou sem cash-in, até que porque se podem fazer mais do que um combate pelo título, ou mais do que uma defesa do título de honra por evento. Portanto, até se podem fazer 2, por exemplo, se fosse necessário, no mesmo evento, para termos um número suficiente até ao cash-in. Mas na minha ótica, seria interessante sem cash-in, com um combate marcado, campeão de honra contra campeão do WP. E para isto acontecer, na minha ótica, porque Damião não vai chegar ao título WP, utilizar esta via de o título ficar vacated para depois alguém como, por exemplo, Leo Rossi, que venceu a Taça Real e é alguém que realmente tem créditos firmados e que seria realmente um grande nome para ficar com o título WP. E, portanto, para Rossi conseguir chegar ao título WP, ele que já foi derrotado pelo campeão Bernardo Barreiros, só através desta via do título de honra. O que eu também não duvido é que, para que isto aconteça, tem que haver aqui uma inversão naquilo que é normalmente a View WP, que é um produto familiar e que, portanto, normalmente acaba as suas seasons, e isto faz todo o sentido do mundo, normalmente acaba as suas seasons com um babyface, portanto, com sorrisos nas caras das pessoas, portanto, toda a gente vai contente para casa. E teríamos aqui uma inversão. Se Rossi, no último show da season, vencesse o título WP, teríamos um dos maiores heels do roster portanto, a vencer o título e termos aqui alguma inversão naquilo que é habitualmente o mindset WP e o mindset do wrestling, não só do WP, o mindset habitual do wrestling. No entanto, eu acho que seria uma via muito interessante, não sei até se esta propriamente, mas deixar esta via aberta do título de honra para que se chegue ao último evento e o campeão de honra de frente o campeão do WP, sejam eles quem sejam. Se esta via realmente for seguida, o combate entre Knockout e Damião
vai mesmo terminar empatado. Se não se seguir esta via, na minha opinião, Damião vai vencer, porque tem sido um excelente campeão e, portanto, não há razão, na minha ótica, a não ser abrir uma via para o título WP. E aí, Damião, eu acredito que nem Damião, nem nenhum dos jovens vai chegar ao título e, portanto, para que isso acontecesse, Damião teria mesmo que perder o título de honra ou ele ficar vacated. E, portanto, acho que temos aqui a oportunidade ideal para isso acontecer. Se o WP não estiver a pensar nesta via, Damião, na minha ótica, vai reter o título de honra, vai vencer este combate e reter então o título de honra. Portanto, duas possibilidades: vacated e abre o caminho para que no último show da season, campeão WP e campeão de honra se defrontem, ou Damião vence este combate. E passamos ao combate entre Marcos Vitória e Luís Mestre. O Marcos, que tem sido, eu diria, um bocadinho o homem do quase no WP, excetuando a vitória que teve na Batalha dos 1000. Marcos Vitória é talvez o homem do roster do WP que mais vezes esteve quase a conseguir chegar ao título, chegar a candidato principal. Portanto, esteve ali muitas vezes perto, sem conseguir, excetuando essa grandíssima vitória na Batalha dos 1000, que foi um dos maiores momentos da história do WP, diga-se. E, portanto, eu diria que um confronto, Marcos neste momento precisa de uma vitória decisiva, como aquela que teve frente a Bemer, por exemplo, na última batalha, e o Marcos precisa urgentemente, realmente, de voltar às vitórias e às vitórias decisivas, e nada melhor do que uma vitória sobre um outsider, sobre alguém que o atacou e que ainda por cima já disse que não o respeita, já disse publicamente que o facto do Marcos ser considerado o grande lutador técnico do WP, para ele não tem qualquer tipo de significado. Por outro lado, toda a gente sabe da valia de Luís Mestre, que está há muito pouco tempo no wrestling, mas toda a gente vê como uma das grandes esperanças do wrestling português, e é mesmo, sem qualquer tipo de dúvida, e portanto, ter uma vitória decisiva sobre alguém que veio de fora e que o atacou seria super importante para Marcos Vitória, e na minha opinião, Marcos vai mesmo vencer este combate. Portanto, vitória, Marcos Vitória neste combate. Passamos para o regresso do torneio Tarzan Taborda e logo com um super banger entre Rafael Pedras e Pai Grande Leo Rossi. Eu diria antes de mais que um dos vetores super interessantes nesta season tem sido a imprevisibilidade. Eu faço antevisões dos shows do WP há 5 anos e este ano perceber quem ganha e quem perde e os caminhos que vão ser seguidos tem sido talvez a season mais difícil. Aliás, eu na season anterior, por esta altura, eu já sabia que o Bernardo iria, no último show da época, da season, fazer o cash-in e tornar-se campeão. Não tinha qualquer dúvida e ainda estávamos a meio da season. Isto não tem mal nenhum, desde que o angle seja bem feito, isto não tem mal nenhum. Agora, tira alguma imprevisibilidade. Isso não tem acontecido esta season. Tem havido total imprevisibilidade e, portanto, temos aqui, deixa a vossa consideração, Rafael Pedras, uma vez lutador do ano, versus Pai Grande Leo Rossi, 2 vezes lutador do ano. Quem ganha? É muito difícil prever. Agora, a verdade é que podemos analisar isto sobre esta perspectiva. Pai Grande Leo Rossi já ganhou no WP. Tem uma vitória na Taça Real. Rafael Pedras ainda não conseguiu qualquer vitória em taça, em torneio ou num título. E, portanto, eu não creio que Pai Grande Leo Rossi, tendo vencido a Taça Real, vá vencer o torneio Tarzan Taborda. Não me parece lógico. Portanto, na minha ótica, é a oportunidade de Rafael Pedras. Ainda por cima, Rafael Pedras tem já um estatuto, apesar de estar há muito pouco tempo no wrestling, as exibições que tem feito, o facto de ter sido considerado lutador do ano, dão-lhe um estatuto que o Rafael Pedras tem que confirmar em vitórias. E que melhor estatuto do que vencer Pai Grande Leo Rossi. Portanto,
na minha ótica, tudo converge para que Rafael Pedras saia vencedor deste combate, avance no torneio Tarzan da Borda e diria, será um dos candidatos principais a vencer o torneio Tarzan da Borda. Eu acho que é muito cedo, como disse no início do vídeo, para dar o título WP, seja ao Rafael Pedras, seja a outro jovem qualquer. Agora, uma vitória numa taça real, num torneio Tarzan da Borda, numa batalha dos 1000, na minha ótica, perfeitamente, Rafael Pedras já atingiu esse estatuto e, portanto, na minha ótica, Pedras vence Pai Grande Leo Rossi e, quem sabe, passa a ser um dos principais candidatos à vitória no torneio Tarzan da Borda. Passamos ao main event, Bernardo Barreiros versus Baltazar. E há aqui duas vias que podemos considerar. Portanto, eu já disse que estou convencido, ou semi-convencido, que o Bernardo leva o título WP até ao último show da season e perde aí o título. Agora, se nós pensarmos bem, Bernardo é um babyface e, portanto, será que faz sentido o Bernardo perder para um heel no último show da season? E as pessoas vão, ok, ganhou o Rossi ou outro heel que tenha estatuto para isso, mas será que faz sentido? Será que não faz maior sentido Bernardo perder o título antes e depois no último show da season, das duas uma, ou o Bernardo ou até um Marcos Vitória ir recuperar o título do WP e terminarmos então com um babyface a recuperar o título WP das mãos de um heel? Se calhar faz mais sentido. E se fizer mais sentido na vossa cabeça, esta é a oportunidade ideal. Baltazar, que é um super heel, vencer o título WP, vencer este combate a Bernardo Barreiros, para depois, no último show da season, Bernardo ou até Marcos Vitória irem recuperar o título. Seria em grande, seria épico na minha ótica e, portanto, na minha ótica também são estes os dois caminhos que temos neste combate pelo título. Se Bernardo vencer, eu não tenho dúvidas que vai levar o belt até ao último show da season. Não me parece que um campeão reter o título do WP do primeiro ao último show, apesar de ser algo inédito, e por aí seria interessante, mas não haver uma única mudança de título durante a season, não sei se seria o ideal. E portanto, também não sei se seria o ideal ser um heel a ficar com o título no último show, como já disse e reforcei. Portanto, se calhar o caminho mais lógico é mesmo Bernardo perder o título e recuperá-lo, ou ele ou alguém no roster do WP realmente com estatuto. E olhando, só estou a ver o Marcos, porque, por exemplo, o Mira voltou há pouco tempo, que também estaria esse estatuto, voltou há pouco tempo, por exemplo. O Duarte já foi campeão e é heel, e portanto os únicos dois nomes que eu vejo para terminarem esta season como campeões são Bernardo Barreiros e Marcos Vitória. E na minha ótica, Bernardo vai perder o título até chegarmos ao último show, e no último show um destes dois vai lá recuperá-lo. Foi esta a antevisão do Alta Tensão. No entanto, estes são os combates que já estão programados. Que outros combates podemos ter? Bem, vamos ter o regresso do torneio Tarzan da Borda e, portanto, na minha ótica, Luís Mira, Duarte Silva, Stefan Stu, pelo menos estes três são nomes que à partida estarão envolvidos em combates do torneio Tarzan da Borda e, portanto, poderão ocorrer, até poderá ser uma three-way entre estes três, por exemplo, que seria um excelente combate. Também Super Kid, Nelson Pereira e Roddy Flow poderão fazer equipa contra Auditor Artur Carvalho e Mascarenhas, portanto contra o Excelência e Violência, contra os Febendeb, até um three-way tag entre estes três, apesar de aqui estávamos a repetir um combate quase do show passado, portanto o confronto entre os Excelência e os Deb and Fab, mas parece-me que poderemos ter aqui mais um combate de equipas neste evento, que
colocará frente a frente a equipa de Super Kid e Roddy Flow, apesar do Super Kid reforçar que esta equipa ainda não está feita, portanto esta equipa ainda não existe, mas poderá se calhar ser posta em ação neste evento. De resto, não prevejo mais surpresas em termos de nomes, apesar de nos últimos shows terem sempre acontecido. No entanto, o roster do WP já está grande e, portanto, não creio que se adicionem ainda mais nomes, ainda que seja sempre super cool ver surpresas vindas ainda por cima do CTW, por exemplo, vindas de outros lados. Agora não me parece que isso vá acontecer porque o roster já está grande e, portanto, acho que neste show não vamos ter essas surpresas. Agora, um show de wrestling vive de surpresas e, portanto, eu estou a dizer isto, mas eu não me importaria nada de ver uma surpresa ou duas neste evento. Agora, só acho que por lógica, que é o que eu tenho que usar aqui nestas antevisões, é a lógica, por lógica não me parece que vá acontecer. Ainda esta semana poderemos ter uma surpresa aqui no SmackDown, no Wrestling.pt, no Hoje Falo Eu. Fiquem atentos porque poderemos ir rumo ao Alta Tensão de forma perfeitamente especial. Fiquem atentos, vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt, passem pelo Hoje Falo Eu, toda a atualidade do Wrestling Nacional e nós voltamos então para a semana.